Boa noite para todos, saúde a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nosso culto de oração. Agradecemos já a participação dos irmãos que estão aqui presencialmente, dos que estão agora também conectados conosco, participando em tempo real, e também aqueles que estarão participando do seu tempo ideal. E desde já, por ser nosso culto de oração, já podem irem postando os seus pedidos de oração e também de gratidão, em primeiro lugar, porque nós estaremos no final da live orando por cada pedido ou por cada gratidão que for postada, a gratidão e o pedido, que forem postados para o nosso culto de oração. Nós vamos começar com oração e logo após a oração teremos assim o momento de cânticos e louvores ao nosso Deus. Pastor Wanderson, dirige-nos a Deus em oração. Oremos. Graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado a Deus por este momento, por esta reunião de oração, por este momento de comunhão que já estamos tendo, ó Pai. Obrigado a Deus por aqueles também que estão nos acompanhando nesta hora, nos seus lares, por esta live. Continue sustentando, ó Deus, cada família da Tua igreja. Continue abençoando, ó Deus, o nosso município, o nosso estado e a nossa nação. Toma, ó Deus, a vida do pastor Josué, esse ministério, meu Pai. Cada membro, ó Deus, desta amada igreja. Nós só temos, ó Deus, que te bendizer e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Toma, Senhor, toda a direção deste culto, os hinos, os louvores, a mensagem, ó Deus. Continue, ó Deus, fazendo-se presente em nosso meio. Amém. Oramos e agradecidos estamos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E amém. Nosso louvor hoje estará aqui sob a direção do Espírito Santo. Ele que está na direção e aqui como instrumento dele, nosso irmão Guilherme. Amém. Boa noite a todos. Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de vencer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declarei, rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vou viver
é o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos. Adora o Senhor, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. E eu queria chamar agora meu tio Aversino aqui para cantar uma canção. A gente vai cantar aqui para os irmãos entregarem os dízimos e ofertas. E os dados bancários já estão na descrição do vídeo. Quem quiser contribuir, obrigado pelas
as ofertas de construção que os irmãos já têm abençoado. Boa noite, irmão. É bom louvar o Senhor. Minha vida mudou, sim. Minha vida mudou. Minha vida mudou, sim. Minha vida mudou. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. A decisão que tomei, você precisa tomar. Jesus transformou o meu ser, pode o seu também transformar. É só abrir o coração e deixar Jesus Cristo entrar. E por isso que eu canto, você também cantará. Minha vida mudou, sim. Minha vida mudou. Minha vida mudou, sim. Minha vida mudou. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. A decisão que tomei, você precisa tomar. Jesus transformou o meu ser, pode o seu também transformar. É só abrir o coração e deixar Jesus Cristo entrar. E por isso que eu canto, você também cantará. Minha vida mudou, minha vida mudou. Minha vida mudou, sim. Minha vida mudou. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Eu que era somente criatura, hoje sou filho do meu Redentor. Maravilhoso é Jesus para mim, teu grande amor jamais terá fim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Quando eu andava perdido na escuridão, à beira da cruz, só Jesus me deu a mão, firmou os meus passos e me fez caminhar. E hoje vivo pra teu nome louvar. Por isso eu vivo cantando assim. Maravilhoso é Jesus para mim. Maravilhoso é Jesus para mim. Obrigado aos irmãos.
do louvor, irmão Aversino. Nós agora vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento devocional. Eu peço à irmã Maísa para que esteja aqui à frente, para nos conduzir a Deus em oração. E desde já, quem quiser também participar desta oração, se tem algo a agradecer, se tem algum pedido a fazer, está por ordem, pode vir agora aqui também à frente, porque este momento da dedicação dos dízimos e ofertas é um momento também devocional. Não tem nada que seja separada ou separado uma coisa da outra. Deus nos quer por completos. Ele nos quer por completos na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na nossa vida material, na nossa vida sentimental, social, financeira. Ele nos quer por completos. E agora então estaremos orando e agradecendo a Deus em primeiro lugar, colocando diante dele ou nas mãos dele cada gratidão e cada pedido, cada clamor que há contido em cada coração. Vamos nos colocar de pé, os irmãos aqui presencialmente, para este momento de oração. Senhor Deus, louvado, glorificado, engrandecido seja o teu nome. Amém, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele a quem nós exaltamos, porque ao Senhor nós devemos toda a honra e toda a glória. Ó Senhor. Te damos graças, ó Pai, pelos corações que estão aqui agradecidos pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado, ó Deus, porque quando nós acordamos pela manhã, já recebemos a maior bênção, que é a bênção da vida, que o Senhor soprou o teu fôlego em nós. E as tuas misericórdias, ó Pai, têm se renovado a cada manhã, porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Muito, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que colocaram aqui no altar as suas ofertas, os seus dízimos. Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor continue sustentando os teus servos, que não falte nada no seu lar, que o Senhor, ó Deus, esteja dando a cada dia motivos de gratidão, de sustento, para que cada um de nós, ó Deus, possamos continuar de uma forma de gratidão, estarmos entregando um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Colocamos também diante do teu altar aquele irmão que tem o seu pedido de oração, que não colocou aqui, não falou, mas está guardado no seu coração. Nós colocamos diante de ti, ó Deus, para que o Senhor esteja honrando os teus servos nos teus pedidos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que no nome de Jesus, o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja invadindo os corações agora, esteja trazendo a tua paz, a confiança, ó Deus, que nós precisamos ter no Senhor. Que nós possamos aprender a colocar os nossos pedidos no teu altar e não queremos buscar de volta, pegar de volta, e muitas das vezes, ó Deus, queremos ajudar o Senhor a resolver. Ó Deus, nós precisamos entender que a partir do momento que colocamos diante do Senhor, o Senhor estará nos honrando, mas que seja a tua vontade nas nossas vidas, porque nós entendemos que a tua vontade é o melhor para cada um de nós, ó Pai. Estamos, ó Deus, também colocando diante de ti aquelas pessoas que estão em casa, mesmo que estejam, que venham a ver depois o vídeo, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Amém. Aqueles que estão agora nos acompanhando, que estão orando conosco em suas casas. Amém. Que o teu Espírito esteja visitando a cada um nesse momento. Colocamos também diante do teu altar a vida do pastor Josué,
que ele esteja, ó Deus, sendo dirigido pelo Senhor, usado pelo Senhor, e que cada palavra que sair dos seus lábios seja em primeiro lugar, ó Deus, falado pelo Senhor. Amém. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A nossa reflexão de hoje à noite está baseada em Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 39. Enquanto os irmãos e os amigos também, que têm as suas Bíblias e que gostariam de estar nos acompanhando nesta leitura, enquanto vão abrindo aí as suas Bíblias, quero também deixar aqui um convite desde já para sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, a Sexta Jovem, de 15 em 15 dias. Então agora é mais uma quinzena da nossa juventude, a partir das 7h30 aqui no templo da Igreja Batista de Nova Brasília, e creio que também vai ser em tempo real. Confirma aí para mim, Henrique, Larissa, em tempo real. Pelo menos no Facebook, não sei se no Instagram, porque a juventude também tem aí a sua inscrição no Instagram. Algumas vezes houve no Instagram, mas a princípio é garantido aqui no Facebook. E de repentemente no YouTube, para quem quiser participar conosco. E nesta leitura nós vamos refletir sobre a volta de Jesus Cristo. Tanto se fala, tanto sabemos disto, e é bom sempre estarmos recapitulando, aprendendo e reaprendendo. E segundo uma professora de português, que tive o privilégio de ser seu aluno, ela disse que na maior parte das vezes também é bom a gente desaprender para reaprender, porque reaprender com aquele conceito já cristalizado, cimentado, internalizado na gente, às vezes não dá lugar para outras coisas novas. Então, achei interessante essa colocação que a minha professora de português fazia, que ela disse que é como o sapato ou tênis de cadastro. Você, quando chega em casa, o que você faz com o cadastro do tênis ou do sapato? Você desmancha o cadastro. Para quando for usar o calçado, você vai refazer o cadastro. Então, não tem como você refazer o cadastro sem desfazer do cadastro. E minha professora de português me fez entender que não tem como reaprender se não desaprender. Isso não significa que está andando para trás, pelo contrário. É para reaproveitar e recomeçar e ver tudo que aprendeu como novo. E quando a gente volta lá para ver tudo como novo, então nós vamos descobrir outras coisas novas. E eu creio que isso tem fundamento bíblico também. Porque lá em Apocalipse nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e retornes lá. E comece tudo de novo. Volte ao primeiro amor. Não é? Então, eu achei muito importante essa palavra dela, e para mim foi de grande serventia, e tem sido até hoje também. A gente aprende no discipulado que é procurar sempre ser barro moldável. Barro moldável é aquele barro molinho, com liga, e que Deus pode pegar a sua mão e remodelar. E aquele que já está cristalizado e que não aceita mudança, só quebrando e esfarelando. E quando a gente desaprende para reaprender, isso significa que nós estamos permitindo que Deus nos remolde, né? É barro novo, barro moldável. Então, deixando um pouquinho à parte agora essa reflexão, esses conceitos, vamos ler então Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 39. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Creio que fica bem claro para nós, principalmente aqueles que já leram esta passagem inúmeras vezes, ou pelo menos uma vez, que Jesus categoricamente, ele afirma que ele voltará. Para pensar um pouco da seguinte maneira: coloque-se um pouquinho naquele tempo quando Jesus nasceu, coloque-se um pouco naquele momento, tenta se imaginar naquela ocasião. Naquela ocasião haviam muitas profecias, e a gente vê quando os magos do Oriente, nós não sabemos como é que eles tinham conhecimento, como é que eles relacionaram aquela estrela do Oriente com o nascimento de Jesus, mas eles sabiam. Como é que eles sabiam? E eles tinham tanta certeza que aquela estrela tinha a ver com o nascimento de Jesus, que foram seguindo aquela estrela. E uma viagem longa, por vários dias. Quando chegaram lá em Belém, foram perguntar às autoridades aonde que estava o rei dos judeus. As autoridades mandaram chamar os líderes judaicos, os líderes religiosos. E os líderes religiosos, eles também citaram as passagens proféticas sobre o nascimento do Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então eles também tinham conhecimento. Só que naquele momento o Filho de Deus já havia nascido, e quem tinha muita convicção disto eram os magos do Oriente. Eram aqueles que não eram da família judaica, ou seja, os de fora tinham uma convicção maior do que os da família, vamos botar entre aspas, de Deus, porque no Velho Testamento o povo de Israel é uma tipologia da igreja de Jesus Cristo. E se a gente for contemporizar, então a igreja, naquele modelo, sabia dessa profecia, mas não deu importância, talvez achando que não era para aquele tempo, aguardando mais alguma coisa acontecer. Só que Jesus o Filho de Deus havia nascido. Ele começa o seu ministério e foi levado à cruz pelos seus próprios compatriotas, por sua própria família, porque até o último momento dele aqui na terra, quando deu seu último fôlego, ainda duvidavam que ele era o Cristo. Então, coloque-se um pouquinho naquele momento. Muita gente, e de repente nós poderíamos ser uma dessas pessoas, não estavam acreditando que o Cristo já tivesse vindo, mas ele havia
vindo. Estava ali entre eles, como diz em João capítulo 1, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Jesus, ele veio, mas ainda bem que ele veio como Salvador. E agora também nós estamos vivendo um tempo e, de repentemente, a nossa atitude pode ser um pouco parecida com a atitude das pessoas daquela época, que não estavam antenadas, não estavam dando importância àquelas profecias e achando que aquilo aconteceria mais adiante, como até hoje muitos judeus acham que essa profecia ainda não se cumpriu. E assim também, hoje, na Igreja de Jesus Cristo, a Igreja cristã, há muitas pessoas também com seus nomes no hall de membros da igreja, não só os de fora, que não acreditam ainda na volta de Cristo, mas ele há de voltar. E assim como foi uma surpresa para muita gente quando ele veio, há de ser também uma surpresa muito grande, de repente para mim, quem sabe, ou para você. De repentemente, nós achamos que isto está para acontecer de forma muito diferente daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas, nas palavras de Jesus, categoricamente, ele afirma que ele voltará. E naquele dia, ele há de reunir todos os seus escolhidos e julgará todos os demais do mundo. É assim que nós lemos aqui nesta passagem. Porém, ele fez um alerta muito importante. Ele fez um alerta muito curioso e eu creio que você já sabe que alerta é este. Creio que você já deve estar sabendo qual é este alerta. Ele alerta que ninguém tem como saber quando este dia chegará. Ninguém tem como saber. Nem os anjos e nem o próprio Filho de Deus, mas apenas o Pai Celestial. Ele voltará, e segundo as suas palavras, ele voltará repentinamente como um ladrão que não comunica a sua chegada. Chegará de surpresa. Eu às vezes fico assim, mentalizando ou visualizando a volta de Jesus, mais ou menos assim. Quando eu era criança, e a gente comprava leite em saquinho, ou eu ia lá no curral buscar o leite de tempos em tempos durante a semana para acumular leite em casa, e principalmente aquele leite tirado lá na hora, que leva ao fogo, ele demora um pouco mais a ferver do que o outro leite que a gente compra no comércio, porque até o leite que a gente compra no comércio, ele é adicionado com água e às vezes até fora da medida. Mas aquele leite grosso, então, ele tem um tempo diferente de fervura do que o leite que a gente compra no comércio. E eu, quando era criança, querendo me livrar logo da tarefa, eu às vezes me perdia entre o tempo do leite in natura e do leite no comércio misturado com água. A minha mãe mandava eu ficar tomando conta do leite, para quando o leite fervesse, começasse a ferver, melhor dizendo, eu desligar logo o fogão. Aquele fogão, sabe, esmaltado, aquele fogão que quando começa a babar por cima, vai lá para o forno. Tinha também outro setor no fogão, que agora eu esqueci o nome. Então aquilo babava, atravessava os setores do fogão todinho e ia parar lá embaixo. Minha mãe deve estar ouvindo a mensagem agora, porque meu pai estava antenado. E como que aquilo era problema, era muita coisa para limpar, muita sujeira. E eu ficava revoltado. Por quê? Porque era um castigo ficar tomando conta do leite até ele ferver. Era um castigo. E quando eu pensava que eu estava mais esperto, eu dizia assim, bom, deixa eu ali dar uma olhadinha na janela, porque o leite ainda vai demorar a ferver. Era só eu virar as costas, o leite fervia, minha mãe sentiu o cheiro de longe,
e pronto, eu levava uma chamada. E eu achava aquilo curioso, porque quando eu ficava com o olho em cima do bendito leite, ele parecia que levava o dia todo para ferver. Que bendito leite é esse que quando eu estou vigiando, ele demora. E um pouquinho que eu virava para saber quem é que estava na janela, ou do lado de fora, olhava na janela para voltar rapidinho, e já encontrava o leite fervendo. Era uma marcação terrível. Eu não podia virar um instante. Mas se eu ficasse vigiando, ele demorava. E é por isso que Jesus ele fala para nós que a sua volta há de ser assim, quando ninguém estiver esperando, porque parece que quanto mais a gente fica nessa de que ele está voltando, e vigiando, e procurando os sinais, Jesus só quer uma coisa, que a gente tenha certeza, que a gente tenha convicção, ele vai voltar. E ele vai voltar numa hora em que ninguém vai estar vigiando se o leite vai ferver ou não, pode ter certeza disso. Ele vai voltar numa hora quando ninguém estiver esperando. Então ele voltará e voltará repentinamente, sem dar tempo da gente correr para apagar sem o leite antes do leite transbordar. Então ele virá repentinamente. Lembro também que pastoreando uma igreja numa área rural, certo domingo, um jovem que hoje já é senhor casado e já tem até netos. Então, este jovem, na época, ele era uma pessoa assim, muito prestativa, muito requisitada, era muito solícito, um espírito de servidão muito grande. Então era um companheirão nosso, pelo menos meu assim, foi um grande companheirão, até hoje tenho uma admiração, um carinho muito grande por esse irmão. Não vou falar o nome dele, porque o que eu vou falar é algo assim, bem inusitado. Certo domingo ele faltou o culto. E de manhã cedo, quando aquele momento assim que a gente mais tem dificuldade com obreiros para estarem nos ajudando no culto. Você sabe que domingo de manhã é complicado, né? É complicado. Anselmo sabe bem disso, né, Anselmo? Tem crente que chega na igreja com as camas nas costas. Graças a Deus que ainda tem alguns que chegam na igreja com as camas nas costas. Agora, o pior é aquele que esquece que o domingo do crente começa no sábado. Aí no sábado vai para uma porção de lugar, faz uma porção de coisas, chega em casa a reboque, e no domingo nem consegue levantar da cama. Aí à noite é filé, né? À noite é aquele banquete, então já dormiram o que tinha que dormir e à noite comparece. Então, eu quase que falei o nome dele agora. Esse jovem era aquele que poderia estar, como diz o ditado popular, podia estar chovendo canivete, ele não faltava. E aí eu fui e perguntei à irmã dele, e fulano, o que houve? Fulano, aconteceu alguma coisa, porque ele não está aqui presente no culto? Ah, ele está em casa. E eu fiquei preocupado, e eu disse assim, mas ficou em casa? O que houve com ele? Ah, pastor, é melhor o senhor perguntar a ele logo mais à noite, quando ele chegar, porque eu acho que ele não vai gostar se eu falar para o senhor porque ele não veio ao culto. Então, aí que eu fiquei mais curioso ainda. Quando à noite ele chegou, eu perguntei a ele, o que houve? Quase que eu falei o nome dele de novo. O que houve que você não compareceu ao culto hoje pela manhã? E ele disse assim, pastor, eu não compareci ao culto hoje pela manhã porque eu subi na mangueira da minha casa e fiquei lá no alto, quietinho, na mangueira, doido para vir um culto, mas eu estava em cima da mangueira. E eu falei, mas o que houve? Não, é que eu estava vigiando quem é que está entrando no nosso quintal, roubando os nossos calçados, roubando nossas galinhas. E geralmente está fazendo isso no domingo, pela manhã, quando a casa fica vazia e a gente vai para os cultos. Então eu levantei bem cedinho, porque seja lá quem for, não me viu subindo na árvore, na mangueira, e fiquei lá quietinho esperando essa pessoa chegar. E eu disse, essa pessoa veio? Não, pastor, não veio. Fiquei lá a manhã toda na árvore, mas não veio. E aí, passado algum tempo, outro domingo, aquele jovem não compareceu ao culto. Aí foi uma fugidinha que eu dei rapidinho durante a escola bíblica dominical. Meus alunos não estavam presentes naquele momento. E eu fui lá no quintal, num sítio daquele jovem. Olhei para a mangueira, estava ele lá em cima da mangueira. Eu falei assim, ô fulano, não sou eu que pego suas galinhas nem seus calçados, você sabe disso. Mas eu vim aqui conferir
o que está acontecendo? Você de novo na árvore, ainda mexi com ele, desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Conclusão, toda vez que ele ficou em cima da árvore, o ladrão não chegou. E um dia ele estava bem revoltado. E ele falou: pastor, eu fiquei em cima da árvore várias vezes. O bendito não apareceu. E um domingo que eu não fiquei, ele apareceu e eu não sei quem é até agora. Não sei se ele já descobriu quem era. Mas é interessante, né? É que geralmente o ladrão é assim. Quando a gente fica vigiando, quando a gente fica esperando por ele, principalmente no tempo de Jesus Cristo, né? Hoje nós temos câmeras de segurança, temos sensores e tudo mais, e mesmo assim isso não tem resolvido muito, mas pelo menos dá para se flagrar na hora em que o delito está sendo cometido. Mas, se apropriando daquele contexto, Jesus ele fala que a sua volta será repentinamente, como um ladrão que não comunica a sua chegada. Se o chefe de família, Jesus chega a dizer isso em outro momento, soubesse o dia que o ladrão viria à sua casa, ficaria esperando por ele. Então colocaria todas as trancas, chamaria os seus vizinhos para flagrar agora o ladrão de surpresa. Então, não há como, na verdade, a palavra de Jesus é esta: não há como sabermos quando ele voltará. Mas não é porque nós não temos como saber quando ele voltará que nós vamos ficar desapercebidos. E ele fala aqui sobre coisas importantes, o que nós precisamos fazer da nossa parte, principalmente nós, os filhos de Deus. Nós precisamos ficar preparados para a sua volta. Precisamos estar preparados. Você, meu irmão, está preparado? Você, minha irmã, está preparada? Quando os discípulos de Jesus testemunhavam a subida dele aos céus, 2 varões vieram e reforçaram este recado de Jesus para os discípulos. 2 varões de brancos disseram para os discípulos, conforme nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 11: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Se eu fosse um daqueles discípulos, eu teria dito àqueles varões: olha, foi isso mesmo que Jesus falou para nós. Ele até disse que a volta dele será repentina. Ele até disse que a volta dele será como um ladrão. Ele falou isso para nós, que nem ele, nem os anjos, ninguém tem como saber, só o Pai. Ele falou isso que vocês estão acabando de dizer para mim agora. Foi isso que aqueles 2 varões falaram. Eles foram lá e reforçaram a mensagem de Jesus para aqueles discípulos. Então nós precisamos ficar preparados, porque agora nós não temos mais 2 varões para nos falarem isto. Temos a palavra de Deus, que é a Bíblia. Precisamos ficar preparados para a volta de Jesus, pois ele virá inesperadamente, conforme nós vimos no versículo 24, Jesus alertando: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em que não penseis. Jesus ele compara também a sua volta conforme foi o dilúvio no tempo de Noé. As pessoas, segundo o que Jesus ele fala aqui em Mateus 24, no tempo de Noé, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam. Qual é o problema de comer, beber e se casar? Você vê algum problema nisso? Jesus não está falando aqui que essas pessoas estavam cometendo pecado.
que essas pessoas estavam fazendo alguma coisa errada. Simplesmente Jesus está dizendo, em outras palavras, que as pessoas estavam nas suas tarefas do dia a dia. As pessoas estavam cuidando do trivial. As pessoas estavam ali cumprindo as suas obrigações, as suas tarefas. Nós devemos fazer isso mesmo, devemos cumprir as nossas tarefas. Nós devemos ter responsabilidade. O apóstolo Paulo fala que quem não trabalha não deve comer. Até porque o apóstolo Paulo ele fala isso num contexto em que os crentes achavam que não tinham mais que trabalhar, porque Jesus já ia voltar logo, estavam achando que Jesus voltaria naquela época. Então, trabalhar para quê? Vamos comer, enquanto Jesus não chega. Só que aí essas pessoas não trabalharam, o sustento delas acabaram, a fome chegou e elas iam buscar uma abelhinha na casa de alguém. E aí ficou aquela turma vagabundando, dizendo que estava esperando pela volta de Jesus. O apóstolo Paulo então chama a atenção, olha, que negócio é esse? Vocês não querem trabalhar? Vocês não querem cuidar da vida de vocês? Vocês estão servindo de peso para outras pessoas? Isso é coisa de crente? Quer saber de uma coisa? Quem não trabalha não deve comer. Você tem que trabalhar para comer, para o seu sustento. Ah, mas Jesus vai voltar, mas a gente não sabe qual o dia e qual é a hora. Vamos cuidar da nossa vida, devemos planejar como se fôssemos viver 100 anos. E devemos estar preparados para a volta de Cristo como se Ele viesse daqui a 10 minutos. Com certeza, iremos para um lugar melhor. Então, Jesus estava querendo dizer isto, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, elas estavam vivendo a vida normalmente, como qualquer ser humano. Só que de súbito veio o dilúvio que levou a todos. Porque Noé com a sua família também, os seus filhos estavam lá com as suas esposas. Noé estava lá também com a sua esposa. E enquanto trabalhavam naquele propósito de Deus, eles também tinham que comer, tinham que beber. Nós não sabemos se os filhos de Noé estavam casados recentemente, assim que o dilúvio veio, ou eles casaram algum tempo. Nós não temos assim detalhadamente isto, mas eles estavam cuidando da vida deles também. Mas só que estavam antenados no propósito de Deus. Então aquele dilúvio veio, levou as pessoas que fizeram descaso da mensagem de Deus através de Noé. Jesus está afirmando com isso que na sua volta as pessoas estarão vivendo normalmente o seu dia a dia, estarão em suas tarefas triviais, exercendo suas obrigações. As pessoas não estarão paradas, sem ter o que fazer, ou porque não querem fazer nada, olhando para o céu e esquecendo das suas obrigações aqui na terra. Devemos buscar as coisas que são de cima, mas devemos ter aquela atitude da galinha. Eu aprendi isso em filosofia. Um filósofo conta o espírito da águia e o espírito da galinha. Quem é mais importante, a águia ou a galinha? Todas duas são importantes. A águia, ela voa, é uma das aves, se não é a que voa mais alto. Mas ela também tem que descer, tem que pousar. E de preferência, quando a gente pousar como a galinha, olhando sempre por onde nós estamos pisando, ciscando, buscando o nosso alimento de cada dia. Então devemos olhar para o alto como a águia, mas firmes, atentos às nossas obrigações aqui na face da terra. E Jesus, quando voltar, Ele não vai voltar encontrando as pessoas paradas olhando para o céu. Mas mesmo vivendo normalmente as nossas vidas, é necessário que estejamos com a vida espiritual em ordem com Deus. Em ordem com Deus. Apenas os que estiverem em ordem com Deus escaparão da destruição súbita e inesperada da volta de Jesus Cristo. Outra coisa que nós também aqui aprendemos é que a volta de Cristo, ela será manifestada a todos. Tem aquela coisa que acontece de repente assim, que só você vê,
ou você viu, ou você ficou sabendo, mas você gostaria que outras pessoas também tomassem conhecimento? Vamos imaginar assim, aquela visita que enche o coração da gente de alegria, aquela visita que quando a gente abre a porta para ver quem é, ou atende o interfone, é aquela pessoa e de repente é um parente ou um amigo de infância ou uma colega muito querida. E quando ela chega, só você que vê. E aí você então quer correr para dentro de casa e dizer para outras pessoas que aquela pessoa acabou de chegar. E você quer apresentar aquela pessoa a outras. Você foi o primeiro ou a primeira a tomar conhecimento daquilo. E os outros só tomaram conhecimento depois que você foi lá e falou para eles. Então, segundo o que nós vemos na palavra de Jesus, não vai haver necessidade de alguém correr para os outros e dizer: Jesus voltou. Ou então, Jesus está voltando. Porque vai ser um evento que todos, ao mesmo tempo, o verão. Então, a volta de Cristo será manifestada a todos, não só a você. Na chegada de Cristo, não vai haver necessidade de um pastor sair falando pela rua num aparelhagem de som, na praça, ou um trio elétrico, ou telefonar para todo mundo, ou ser notícia na internet, ou na mídia, de que Jesus está voltando. Não haverá necessidade de profetas para noticiar o evento, até porque muitos dos tais que dizem ser profetas vão ser surpreendidos também. Não haverá necessidade de convites, porque, segundo a palavra de Deus, todo olho o contemplará. E quando diz aqui que todo olho contemplará, nem cego usará a sua cegueira como desculpa. E quando isso acontecer, será tarde demais para os retardatários se acertarem com Jesus. Que não seja tarde demais para você. Em sua visão apocalíptica, é assim que João nos conta em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E quando aqui diz que todas as tribos, são todos os povos, todas as pessoas. Se nós estivermos aqui no momento que isso acontecer, até eu lamentarei e até você também lamentará. Todos nós lamentaremos. Eu vou citar só alguns trechos como parâmetros. Moisés tinha uma intimidade com Deus tão grande que nós vamos ver em determinados trechos do Pentateuco, descrito da seguinte maneira, que Moisés conversava com Deus cara a cara. Lembra da tenda que havia sido construído para Moisés entrar e bater papo com Deus? E Josué ficava na entrada da tenda, tomando conta para ninguém interromper a reunião de Moisés com Deus? Lembra daquele episódio que Deus aparecia numa forma de nuvem? Aliás, aparecia conforme uma nuvem, no formato de um ser humano, na altura, na estatura de um ser humano, e Moisés conversava com Deus cara a cara, só que Moisés via só era a nuvem. E um dia, diante de tanta intimidade, e já estava se sentindo tão à vontade, Moisés faz um pedido a Deus: olha, se tu realmente me amas, se eu sou realmente tudo isso que tu dizes que eu sou, então dá-me a oportunidade de ver a tua face. E Deus falou: então tá bom, Moisés, você está pedindo, para você eu atendo. Por consideração à nossa intimidade, eu atendo. Vamos fazer o seguinte: em tal lugar tem uma rocha, e tem uma fenda ali entre uma rocha e outra. Você entra lá, e quando eu estiver passando, então você vai saber, eu vou me apresentar a você. E Moisés, cheio de
contentamento, foi para a tal fenda da rocha. E ele viu a glória do Senhor se aproximando. E para que Moisés não morresse, Deus, na sua infinita misericórdia, colocou a sua mão sobre a brecha daquela fenda, para proteger Moisés. E depois que Deus havia passado e estava de costas, então ele tira a sua mão e Moisés viu Deus, mas pelas costas. E a Bíblia diz que Moisés quase morreu e se arrependeu amargamente por ter feito um pedido tão absurdo deste. E nós vamos ver também algo parecido que aconteceu com Daniel. Quando aquele varão do Senhor veio e ele caiu por terra, e se não é o varão tocando nele para que ele recobrasse as suas forças e colocasse de pé, porque ele estava sem forças. Nós vamos ver algo parecido com o profeta Isaías, que ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E pela misericórdia do Senhor, o anjo tirou aquele tição, aquela brasa do altar e tocou nos lábios dele. Mas ele também naquela hora sentiu as suas forças se perderem. Querem mais intimidade com o próprio Jesus do que o próprio João, o apóstolo, o escritor e não o autor do livro de Apocalipse. E que quando viu Jesus Cristo, quando ele foi arrebatado na ilha de Pátimos, ele também caiu sem forças por terra. E quando ele pensava que era o fim dele, então Jesus Cristo veio e o tocou, e ele recobrou suas forças e ficou de pé. Homens que andaram numa intimidade muito grande com Deus. João, que era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E essas pessoas não resistiram à glória do Senhor. Agora, assim como o Senhor tocou nesses varões e eles recobraram as suas forças e se colocaram de pé, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. É do pastor, é do evangelista, é do presbítero, é do diácono, é do crente mais antigo, é do idoso, é do jovem. Todo joelho se dobrará, porque todos se dobrarão diante da majestade de Jesus Cristo na sua volta, mas se dobrará não por reverência, mas por temor, porque há de ser um dia terrível, porque todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quando Cristo voltar, nem todos serão agraciados com o seu toque, conforme ele tocou em João e disse para que João se levantasse. Mas apenas os salvos. Nem todos serão salvos. E qual é a sua relação pessoal com Jesus Cristo? Você está pronto? Como você estará quando Cristo voltar? Qual será o seu destino na eternidade? Eu quero dizer para você que eu estou fazendo essa pergunta para mim, em primeiro lugar. Hoje eu pensei muito nessas perguntas. E terceira parte que eu quero deixar aqui, encerrando. Cristo voltará revestido de autoridade e de majestade. Tem se falado muito no governo global, há um movimento, há uma linha muito forte no meio político, no meio filosófico, no meio cultural, de um governo global, o movimento globalista. E hoje eu estava relendo lá em Gênesis sobre a Torre de Babel. Ali já estavam os primeiros globalistas do mundo, querendo construir aquela torre para sujeitar todos debaixo do seu poder e querendo aniquilar todos os tipos de culturas e implantar um governo universal onde todos falassem o mesmo idioma. Isso é desde os tempos antigos. Uma nação, quando subjugava a outra,
uma das primeiras coisas, e assim tem sido também nas guerras dos nossos tempos modernos, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, uma das estratégias dos invasores é invadir os museus, as bibliotecas e sequestrar as obras de artes, sequestrar os registros. Para quê? Para que se implante um outro idioma, uma imposição de um outro idioma, para aniquilar a cultura, para facilitar o entendimento de suas ordens. Porque como é que alguém pode obedecer às suas ordens se não entende o seu idioma? E é claro que não tem que falar no idioma dele, ele que tem que falar no meu idioma. Isso é assim desde o princípio do mundo. É no helenismo que nós vamos ver algo diferente. Porque até então, antes de Roma, quem dominava o mundo conhecido na época era a Grécia, e todo mundo queria falar grego, era interessante falar grego, tanto é que o Novo Testamento nosso é no grego. E quando Roma toma o poder, ainda continuou sendo legal, bacana, falar grego. E agora nós temos a chamada cultura greco-romana, aonde os poderosos são os romanos, mas continua ainda na cultura dialética do grego. Porque era elegante falar grego. É aí que nós vamos ver um pouco a diferença. Mas os globalistas já estavam ali presentes no intento da construção da Torre de Babel. Daí a palavra Babel, que significa confusão de línguas. Babilônia, confusão de línguas. E Deus, quando olha o intento do homem, olha o que o homem está planejando. Mais uma vez, o homem está mal intencionado. E Deus, então, manda uma ordem e o seu emissário vai lá e derruba aquela torre e as pessoas se espalham, cada um vai para um lugar diferente e falando um idioma diferente dos outros. Então, nós vamos ver isso no decorrer da história. Sempre tem alguém querendo mandar ou ser mais do que todo mundo, mas não tem como ser. Nós vamos ver que Nabucodonosor também tentou isto, e por acaso, entre aspas, ele era o imperador da Babilônia. E por isso que ele mandou construir aquela estátua com a imagem dele. E depois ele tem um pesadelo, com aquela própria imagem. E termina lá embaixo, com os pés, mistura de barro com ferro. E aí Daniel vai descrevendo o significado daquele sonho que Nabucodonosor teve. E por isso que ele vai mandar construir uma torre toda de ouro para poder se eternizar como imperador do mundo. Mas foi parar no meio dos animais, comendo com os animais. As suas unhas cresceram, seus pelos cresceram. É ali que ele se quebranta e vê que tem um que é o rei dos reis, incluindo o universo. E como tem se levantado gente, no nosso tempo, o que se fala muito também é nos chamados globalistas. Uma constituição que sirva para o mundo inteiro, um governo central. É o que se tem se falado muito aqui no Brasil, por exemplo, adeptos de pessoas famosas, que você já deve ter ouvido falar sobre isto. Mas assim como deu errado para os globalistas na Torre de Babel, assim como deu errado para Nabucodonosor, assim como deu errado para a Grécia, assim como deu errado para Roma, e assim como deu errado para os responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, tentando aniquilar os semitas, os negros, você pode ter certeza de uma coisa, é Deus intervindo nisto para mostrar que a única autoridade, a única majestade é um só, Jesus Cristo. Cristo, quando ele entrou pela última vez em Jerusalém, ele entrou sentado num jumentinho e saiu de lá mais humilhado ainda, porque ele foi tratado como um marginal, carregando uma cruz. Mas quando ele voltar, ele voltará como o rei
que sempre foi, desde a eternidade. Ele voltará como o Rei dos Reis, e sentado num cavalo branco, e coroado de glória, para julgar todos os grandes e pequenos. Em Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 34, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glórias a Deus por isto. Mas você deve estar perguntando assim: e os que não estiverem à sua direita? E os que foram colocados à sua esquerda? Lá no versículo 41 de Mateus, capítulo 25 também, a eles será dito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para essas pessoas, mas o lugar delas também será lá. Jesus então ele voltará revestido de autoridade e majestade. Jesus saiu daqui deste mundo humilhado. Foi crucificado entre dois salteadores, destacado como o pior de todos os marginais, como o pior de todos os pecadores. Mas ele há de voltar como rei, revestido de autoridade e majestade. Até hoje tem pessoas assim, ridicularizando Jesus Cristo, tentando humilhar Jesus Cristo. Mas essas pessoas, elas terão também o seu momento de prestação de contas com a sua volta. Muitas pessoas serão pegas de surpresa e mergulhadas num sono espiritual quando Cristo voltar. Mas não esteja do lado errado. Que você não faça parte dessa lista de pessoas. Faça parte dos que estarão à sua direita para ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero deixar esta palavra como uma palavra de exortação a todo o povo de Deus. Conforme eu falei aqui no começo, foi um momento de recapitulação, foi um momento de reaprendizagem, mas para isso é necessário desaprender, se fazer barro novo, moldável de novo. É uma oportunidade para nós fazermos como aquela oração do salmista: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me. Agora, questão: será que todos sentiram essa alegria da salvação? Só é possível quem se converteu. Jesus ele fala que muitos são escolhidos, mas muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele fala também que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Esses estarão também à sua esquerda, apesar de estarem arrolados à igreja local, na face da terra. E para você também fica aqui um apelo evangelístico para quem ainda não tomou esta decisão ao lado de Jesus Cristo. Esteja preparado. Faça agora a sua conversão. Reconheça o seu pecado.
Renda-se aos seus pés. Eu quero chamar aqui à frente o Ministério do Louvor. Vamos cantar juntos o hino de número 112 do nosso cantor cristão. E que você possa ouvir de Jesus Cristo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Faça a sua decisão agora, ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez, de pé. Eu peço à igreja agora, aliás, mais uma vez, para ficar de pé, porque nós cantamos, oramos, e agora eu peço para que nós nos coloquemos de pé para cantarmos este hino com todo vigor, que é um hino que também é uma mensagem, é um alerta, é uma exortação para as nossas vidas. Já refúgio agora eterna de Jesus, o Rei dos Reis, leve os reinos deste mundo, seguirão as suas sinais da sua terra, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia, glória, glória, aleluia. A batalha já suou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou, inimigo em segurou, patenteou, aleluia, glória, glória, aleluia. Da terra com poder governará, se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia. Por fim entronizar, as nações a de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão declarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencido. Mais uma vez, glória, glória, aleluia. Aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, vencido, vem Jesus. Amém. Vou pedir a nossa irmã Marluce, diaconisa aqui da nossa igreja, para vir aqui à frente, para nos dirigir a Deus em oração. Temos aqui alguns pedidos de oração postados, e a irmã Marluce já esteja colocando diante do Senhor, no seu pensamento, no seu coração. Os irmãos podem se assentar, nós vamos estar orando agora. Eu quero ler aqui alguns pedidos de oração, para que quem está também nos acompanhando agora na live
também possa estar orando por esses pedidos. O pastor Altamiro está pedindo pelo irmão Hélio Castro. Irmão Hélio Castro, se não é ainda, mas já foi, eu o conheço, membro da Igreja Batista Central de Trindade, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele é tio também do meu cunhado, Rodrigo, esposo da minha irmã mais nova, Priscila. Então, irmão Hélio. A irmã Edineia não está aqui presente, mas está pedindo oração por um aluno seu de apenas 4 anos que está com um tumor no coração. O nome dele é João Lucas. Eu particularmente nunca ouvi falar de alguém com tumor no coração. É o primeiro caso que eu tomo conhecimento. Imagino como que não deve estar a mãe dessa criança, ou o pai, e a todos na família. Temos aqui também, deixa-me ver, a irmã Lucinéia Marques, membro da nossa igreja, Marques Barbosa, esposa do nosso irmão Oledir. Ela está pedindo oração para o seu cunhado, Rony Carlos, que está hospitalizado na UTI, devido ao Covid. Então, no momento, esses são os pedidos que nós temos. Eu tenho certeza absoluta que quem foi ouvindo, à medida que foi ouvindo, foi colocando para o Senhor. Temos aqui também um pedido de oração de Milson Barbosa. Está pedindo oração também por sua vida e por sua família. Pastor Raul, lá em São Paulo, membro da Igreja Batista Regular, também está pedindo oração pelo seu cunhado, que está com mais de 90% do pulmão comprometido. Está na UTI por conta do coronavírus. E está pedindo para que nós levantemos um clamor para o nosso Deus. E também a Bíblia diz que nós devemos orar por todas as autoridades, por aqueles que estão governando o nosso país. E o presidente da República do Brasil, ele foi internado durante a madrugada e ainda não está confirmado se ele precisará passar por uma outra cirurgia, ainda reflexo daquele atentado à sua vida na sua campanha eleitoral. Já fez 7 cirurgias. Se for fazer, a próxima agora vai ser a 8ª, por conta desse mesmo problema. Um soluço há mais de 7 dias. Então nós devemos orar por todos aqueles que estão na direção. Eu costumo fazer uma comparação. Quem está na governabilidade de um país, mesmo que não seja alguém que nós nos simpatizamos por ele, mas ninguém pula de um avião quando o avião está em voo por saber que o piloto é um vizinho que não gosta dele. Mesmo não gostando, mas está no avião junto com ele, pede a Deus pela vida dele para que chegue até o final da viagem. E nós sabemos muito bem o que isso representa. Então estamos todos dentro de um avião. E o piloto escolhido é alguém para ser o presidente, não importa quem seja. Mas peçamos a Deus, porque é isso que a Bíblia nos recomenda, que nós façamos isto. Oremos também, não só pelo nosso presidente da República, mas pelo nosso governador Casagrande aqui, no Espírito Santo. Oremos também por outros estados do nosso país. Você imagina Rio de Janeiro, eu já nem sei dizer quantos governadores que ficaram comprometidos, foram acusados, alguns presos, e atualmente o governador é um interino no Rio de Janeiro. E como que aquele povo tem sofrido por conta dessas mudanças bruscas? É isso que acontece. Oremos pelo nosso prefeito aqui, Vitor Coelho. Oremos por todos aqueles que estão na direção do nosso país, porque o que eles decidem lá no gabinete deles, lá na Câmara, seja municipal, estadual, federal, vai se refletir dentro da nossa casa, nas escolas dos nossos filhos, na sociedade aonde nós vivemos e convivemos. Então devemos orar por isto.
Então, além desses nomes, temos aqui também daqui a pouco os pedidos dos irmãos aqui presencialmente, que após a live nós estaremos aqui orando também, dando oportunidade àqueles que aqui permanecerem para esse momento de oração aqui entre nós. Irmã Marluce. Oremos. Amado e eterno Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor, por estarmos na tua casa, prestando um culto ao Senhor, porque só tu és merecedor de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Agora, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, por tudo, Deus, que o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, obrigado, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que as nossas necessidades nesse tempo tão difícil, ó Deus, tem sido muito grande. E o nosso clamor, Deus, que levantamos ao Senhor, te suplicando, Deus, a tua graça e o teu favor. Neste momento, ó Pai, quero colocar diante do Senhor todos os nomes que foram mencionados, ó Deus, pedindo oração, ó Deus. Senhor, carecemos da tua misericórdia sobre essas vidas, Deus. Que o Senhor, Deus, esteja atento às nossas orações, aos nossos clamores, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que nada foge do teu controle, Deus. E por isso, Pai, te agradecemos, porque tu és este Deus. Senhor, neste momento eu te peço uma bênção especial. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre esse nosso presidente. Tenha misericórdia dele, Deus. Que no nome de Jesus o Senhor o favoreça. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, Deus. E que ele possa, Deus, se restabelecer e voltar, ó Deus, a governar o nosso país. Pai, também quero colocar diante do Senhor todos os nossos governantes, prefeito, governadores, vereadores, todos aqueles, Deus, que têm, ó Deus, o poder nas mãos de governar. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, porque eles um dia estarão prestando conta ao Senhor do que eles estão fazendo. Ó Deus, que eles tenham, ó Deus, consciência, Deus, do que eles estão fazendo, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, ó Deus, porque certamente aquilo que eles estão fazendo de errado prestarão conta ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor também tem nos dado todos os dias, ó Deus, de estarmos, ó Deus, em comunhão com o Senhor. Agora, Deus, também quero te pedir por aquela moça que a Anaísa pediu, Senhor, pela Adelma. O Senhor tenha misericórdia daquela vida. Vá de encontro, Deus, aquela vida, aquela alma. Que pessoas possam estar falando, Deus, do teu amor, da tua misericórdia, da salvação que um dia Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E sei, Deus, que o Senhor está atento a todos os pedidos, a todos os clamores, porque nada foge do Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E por isso, Deus, nós oramos no seu nome. Ó Deus, sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus cheio de amor, um Deus sábio, que sabe de todas as coisas. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, pela vida da nossa igreja. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, abençoando o nosso pastor, abençoando, Deus, todos aqueles que fazem parte do teu povo, Senhor. Obrigada por tudo. Dai-nos um restante de semana na tua presença, abençoada, Deus. Obrigada por tudo. No nome de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Muito obrigado a todos aqui na live conosco. E sexta-feira, se Deus quiser, às 7h30 aqui estaremos de volta. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vós, hoje, por todo sempre. Amém.